desde o primeiro acesso no seu site ou desde o primeiro clique no anúncio, você rastreia absolutamente tudo, cara. Existem várias outras funcionalidades que você consegue operacionalizar essa arquitetura de receita, do ponto de vista de marketing, do ponto de vista de venda e no ponto de vista de pós-venda. E se você hoje precisa juntar a equipe de marketing com a equipe de venda para entender os números, é porque está desalinhado. Deveria ser de bate-pronto ali, sem entender o que está acontecendo. E deixa aquela briga boa no parquinho, né? A galera de marketing, não, mandei um monte. A galera de vendas, não, mas não era lead qualificado. Tá. Então, para acabar com esse tipo de discussão, a gente... Essa é mais uma edição do G4 Tools Live. É o nosso podcast que a gente traz aqui parceiros do nosso marketplace para contar a história deles como empresário, contar um pouco da solução, de como que eles de fato ajudam vocês a resolver problemas de negócio através dos seus próprios negócios, das suas empresas aqui, né? Eu sou o Bruno Cunha, sou o host desse podcast aqui e vou acompanhar vocês durante a edição de hoje, tá? Eu tô aqui com o Cadu. Cadu, dá um oi pra galera, se apresenta. Boa. Fala pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Meu nome é Carlos Eduardo, vulgo Cadu. Sou fundador da RevOps, atuo como CTO hoje. E estamos aí pra gente bater esse papo. Show de bola. O papo de hoje, galera, vai de repente parecer como uma ferramenta clichê, algo que existe muito no mercado. De repente vocês vão escutar dela e falar, tá bom, eu já sei para que isso serve. Mas tem uma diferença muito grande na forma de pensar, na forma de implementar, na forma de aplicar. A conversa de hoje é muito mais sobre como você utilizar realmente CRM no seu negócio, como que essa geração dos CRMs que estão nascendo agora com inteligência artificial faz diferença e especialmente o que tem que ter muito antes da tecnologia para fazer de fato gerar muito valor para o negócio de vocês através de uma solução de um parceiro nosso, tá? Então eu queria primeiro começar aqui com o Cadu, cara, entendendo um pouco da tua história, porque a gente vai até falar ali da solução lá na frente, falar da empresa atual, né, que é a RevOps, mas tem toda uma história por trás aí, que é como você decidiu chegar nesse momento, quais foram as coisas que você passou ao longo da sua vida que te habilitou a se tornar o empresário que você é hoje, a criar a solução que você tem, que é irada. Cara, sou um cara, assim, extremamente apaixonado por tecnologia, nunca tive dúvida do que eu queria fazer. Então, por exemplo, normalmente o pessoal fica, não sei qual faculdade eu vou fazer, não sei o que eu vou estudar, o que eu vou ser no futuro. Eu nunca tive esse problema. Comecei a programar com 12 anos de idade. Caraca. Com 12 anos já fazia site, já vendia site que ali ano que era isso, mais ou menos? Isso era 2000 e... Fazendo conta. 2012. Caraca. 2012 tinha, sei lá, as soluções de internet estavam começando a crescer de verdade, ainda estava transitando ali do desktop para frente. Não existia o drag and drop para construir site, era HTML puro, era Dreamweaver, raiz. Fireworks, era bem raiz. Que loucura. E foi um ponto muito importante para mim se desenvolver como técnico, né, como programador em si, mas também como negócio, porque querendo ou não eu já vendia site naquela época, com a ajuda da minha mãe, lá no bairro, ali nas lojas, a gente visitava bastante para conseguir vender. E funcionava bem. Entendi. Faculdade? Não, lojas mesmo. Não, mas aí você fez alguma faculdade lá antes e tal, ou foi na marra? Porque 12 anos você começou, depois você foi para uma faculdade aprofundar mais, ou foi na raça? Sim, não, eu fui para uma faculdade aprofundar, só que era muito mais sobre o caminho ali padrão que o pessoal vai, né, fazer a faculdade, mas a parte técnica em si eu aprendi muito na prática. Depois dos 12, eu trabalhei com 14 anos em uma empresa de tecnologia lá em Louveira também. E toda a minha jornada foi drivada para esse lado de tecnologia. Entendi. Inclusive, a faculdade que eu fiz, eu comecei a trabalhar na própria faculdade fazendo integrações CRM. Olha. Então, com 18 anos ali, eu fazia estágio na própria faculdade que eu estava. Fiz ciência da computação. Entendi. Legal. E aí da faculdade, a primeira, quando você foi vamos lá, você já estava ali vendendo site, fazendo algumas coisinhas no começo, um pouco de instinto já de empreender, querer dar um passo adiante em direção a pessoas que tinham que resolver problemas, né? Você tinha só uma técnica ali atrás, mas você já era forçado a entender um pouco a necessidade do cara. Quando você saiu desse ponto, foi para a faculdade, aprofundou conhecimento, começou a resolver outros problemas ali de integração, sabendo para que era, né? Qual era a dor que você estava resolvendo. Sai da faculdade, qual que é a jornada de verdade ali que você, começa a jogar sério? Cara, quando eu comecei a jogar sério, foi logo quando eu saí da faculdade como trabalho, né? Continuei a faculdade estudando, mas eu saí para trabalhar com o meu sócio na empresa dele.
uma empresa que ele tinha. E quando eu saí de lá, eu saí com uma visão muito clara do problema que eu consegui resolver nessa faculdade. E a dor era basicamente que a empresa usava HubSpot na época e o HubSpot não tinha API oficial. Na verdade, nem existia API oficial ainda da Meta. Eles estavam lançando naquele ano, que foi 2018. E lá a gente conseguiu desenvolver uma solução que centralizava toda a parte de atendimento no HubSpot, que já é uma baita ferramenta por si só. Só que quando você pluga essa parte conversacional de forma nativa no CRM, você consegue extrair muito mais valor. Sim. E quando eu saí de lá, a antiga consultoria dessa faculdade veio atrás de mim para que a gente conseguisse fazer um produto em conjunto e vender para os clientes dele. E, cara, funcionou muito bem. Só que aí eu vi na prática o que é realmente empreender. Aí que vieram os desafios, você entender a dor real do cliente. Isso sempre fez uma baita diferença. Você tá lá na ponta, entendendo qual que é a dor real, qual que é o problema que a gente está resolvendo, para depois ir para a tecnologia e resolver o problema. Entendi. A solução que vocês criaram junto lá era essa solução de pegar integrações e deixar um pouco mais, sei lá, integrada seria o nome, mas você pegar algo que antes era duas ferramentas, que tinha que sair de uma e operar em outra, você, no ponto de vista de negócio, deixou uma jornada muito mais unificada. Essa era a solução, no fim. Exato. Muito mais unificada e muito mais assertiva, né? Porque não dependia de um follow-up manual para o atendente, para o vendedor fazer, automaticamente disparava o WhatsApp. Todas as conversas eram imputadas no CRM, então, desde o primeiro touchpoint da jornada até a pós-venda, atendimento do cliente, você tinha tudo rastreado. Entendi. Então já era muito mais clareza para as áreas, né? Entendi. Nessa época, bom, não lembro tão bem dessa época, mas eu imagino que eu não tinha tudo que a gente tem hoje de Customer Experience, jornada integrada, que hoje parece óbvio, né, que precisa ter, mas não tinha, né? E aí nesse período imagino que tu deve ter sofrido um primeiro passo que é ter algo, para quem é criador, né, digamos assim, se você foi lá, desenvolveu, você sabe que é legal, aí você tem algo na mão e você fala, bom, isso aqui é bom, todo mundo vai querer. Aí você vai lá com o cliente na ponta e fala, ó, tem uma solução para você. E aí? Cara, se eu te falar que não vai ser a resposta esperada, só que isso me deixou até mal acostumado, porque o que aconteceu? Eu tinha uma solução na mão que, era um baita diferencial de mercado, ninguém tinha, eu era o único naquela época. E como essa consultoria tinha uma baita influência no mercado de educação, ainda tem, é uma das maiores da América Latina, a gente conseguiu vender de forma muito rápida. Ou seja, eu não vendia, eu tirava pedido. Cara, para você ter ideia, o meu primeiro cliente tinha 60 atendentes. Eu era sozinho. Eu desenvolvia, eu fazia contrato, fazia venda, né? A demo, no caso. Então, cara, no primeiro ano a gente rampou muito rápido. Foi assim, contratos muito significantes pra gente e funcionou muito bem, né? Irado. Aí dessa empresa, quando tu sai dela, ou não necessariamente sai, né? Porque você já estava trabalhando com CRM lá atrás, parece que é só um verbo de ligação aqui até você chegar onde você está. Entre essa empresa e você estar aqui agora com a RevOps, conta um pouco como é que você passou de fase a fase aqui, se tornando um desenvolvedor misturado com empresário. Bom, nesse primeiro ano, onde a gente estava rampando, eu ainda trabalhava com o meu sócio. Eu era programador lá na empresa dele, a gente estava desenvolvendo uma plataforma juntos. Mas aí chegou num ponto que ficou insustentável, não conseguia tocar os dois. E aí eu dei all-in, foquei da empresa completamente. Inclusive naquela época a gente batizou com um nome, que aí começou a se chamar Spreadchat. Não tinha um nome oficial ainda. E daí pra frente a gente começou a contratar mais gente, começou a deixar o time um pouco mais robusto, mas assim, nosso máximo de colaborador foram 4. A gente tinha uma margem muito alta. Chegou no momento que a gente começou a pensar, se o HubSpot lançar o WhatsApp, é algo meio óbvio, né? A gente tá lascado. O HubSpot vai roubar completamente o nosso mercado. E aí a gente começou a pensar em algumas soluções, como que eu consigo ter uma diversidade aqui, como que eu consigo fazer receita com outros negócios, vender para o mesmo cliente, enfim. E olhei vários segmentos diferentes. Cara, pra você ter ideia, a gente chegou a olhar até bet, várias coisas fora da casinha ali. E nesse meio tempo que a gente estava estudando o mercado, por que eu falo a gente? Eu chamei meu sócio para fazer um novo negócio. Eu não sabia o que era ainda, mas eu sabia que ia fazer um novo negócio e ele ia ficar mais à frente da parte comercial, operação e eu da parte técnica de produto. E nesse meio tempo que a gente estava discutindo, tentando achar um mercado novo, eu reparei que chegavam muitas indicações na Spreadchat, porque a gente ficou muito robusto na parte conversacional,
Só que esses clientes, esses leads não usavam o HubSpot ainda. E eu não conseguia atender esse cara. Entendi. E eu também não conseguia convencer o cara a comprar o HubSpot. Porque para usar o HubSpot na licença que precisava para atuar de forma completa com o Expert Chat, era no mínimo um Pro Enterprise. E você pega o Enterprise, cobrando em dólar, quando converte isso, ele vai pagar 15, 20 mil reais mensal no HubSpot. E aí gerou um insight, falei, por que o HubSpot consegue agregar tanto valor e cobrar tão caro? E a gente percebeu que, cara, quando você junta essas áreas, e o HubSpot faz isso muito bem, apesar de na época ele não ter o WhatsApp, mas o mercado brasileiro para ele é pequeno, na época era mais pequeno ainda, a gente percebeu que quando a gente conseguia juntar tudo isso, a gente conseguia agregar muito mais valor. E como nós tínhamos o conversacional muito robusto, depois nós construímos a parte de marketing e depois a parte de venda, montando o ecossistema completo. Então, em determinado momento, eu deixo de ser um fornecedor, só um fornecedor de WhatsApp para a HubSpot e eu acabo virando um concorrente do HubSpot. Entendi. Inclusive, muitas coisas nós nos inspiramos na forma como o HubSpot faz. Não tem por que reinventar a roda. Sim, perfeito. Que já funciona, né? Só replica. Exato. E nós lançamos a Elos aí, na época. E aí é aquela coisa, né? Queimando caixa, porque no começo você não tem um produto. E você tem que ter dev bom. A gente está falando de uma época que não tinha IA, né? Você tinha que ter dev muito técnico, dev que entenda de negócio também, para conseguir aplicar aquilo. E depois de algum tempo a gente conseguiu break-even. E aí, cara, a operação começou a deslanchar legal. E nesse meio tempo que a gente break-even, a gente fez o rebranding dele, né? Que aí aconteceu o M&A com a Expert Chat. Então eu tinha 100% da Expert Chat, eu fiz o M&A com essa empresa, a gente viu que fazia sentido. E depois que virou RevOps, aí sim as coisas começaram a engrenar. Numa dessa, tu deixou de ter, inclusive do ponto de vista de empreender, né, mais de uma alocação de energia, né? Você falou, cara, sei lá, eu tenho alguma coisa daqui que eu resolvo um problema para quem é um cliente já bem específico, né, olhando para o mercado como um todo, aí o cara já usa HubSpot, ele está ali com uma dor de melhorar um pouco a experiência da jornada do usuário dele, criar mais inteligência, integrar mais as coisas. Do outro lado aqui, você estava abocanhando uma oportunidade dos que apareciam aqui querendo esse negócio, vocês não tinham como executar. Então, meio que juntar os dois foi quase que óbvio ali fazer, porque no final das contas você ia aumentar o todo, né? Nessa junção, imagino que tu continuou atendendo os caras que eram do HubSpot e integrava. Sim, total. E a gente atende até hoje. Nós temos muitos clientes na Expert Chat e o produto continua evoluindo. Então, nós colocamos agentes de IA, a gente realmente deixou ele bem parrudo. E ele continua acompanhando o mercado, ele está bem atualizado. E a gente ainda atende as maiores contas de HubSpot. Entendi. Que foi completamente contra a minha tese de que eu vou morrer. De conseguir puxar. Só que aí tem um ponto interessante. O pessoal, boa parte de quem usava o HubSpot não via a possibilidade de ter o WhatsApp integrado. Só que quando o HubSpot lançou e divulgou isso, eles viram a possibilidade, só que, o HubSpot está muito distante do mercado brasileiro, ele não entende a real dor. E gerava muito atrito, não é algo fluido. Porque basicamente o que eles faziam é jogar a conversa de WhatsApp para a caixa de entrada. Não tem bot, não tem automação, dá para automatizar follow-up, mas é algo bem genérico, né? E que o padrão que eles tinham lá, sei lá, do e-mail, que era o que funcionava muito antigamente, eles só tentaram adaptar como um novo canal de comunicação. Perfeito, é exatamente isso. Só que o pessoal viu a possibilidade, tentou usar, não rodou bem. Só que aí já despertou isso nele. O que eu posso usar para ter o que realmente foi prometido ali? E aí a gente conseguiu alavancar mais ainda quando eles lançaram o WhatsApp. Porque gerou essa noção, essa dor que na verdade o pessoal nem sabia que tinha, né? E demorou, né, cara? O WhatsApp, demorou ele evoluir como todo, aí Meta comprar no Facebook, virar Meta e tal, virar tudo que virou hoje. Mas lá atrás, era como... Eu fico olhando porque não teve, aparentemente, um nível de integração tão grande quanto é hoje na camada de SMS. O SMS era só, cara, dispara, não tinha... Ninguém tentou fazer esse nível de integração. E aí tem aquela mudança mesmo do mercado como um todo, que é falar, cara, agora a gente tem que favorecer muito mais o cliente na escolha que ele tem de por onde ser atendido, né? Que aí eu vou ficar curioso com o nome RevOps, depois você vai me explicar por quê, mas tem a dica aqui, que talvez é desse motivo, tem a teoria de revenue, né? Começou a surgir que
abraça de ponta a ponta todo o fluxo de geração de receita, que sai de marketing até sucesso do cliente lá na outra ponta, para fazer acontecer. Aí não via acontecendo, essa integração que existe hoje, não via acontecendo com o e-mail lá atrás, era uma via de comunicação só normal, né? Fazer mala direta era o nome que usava na época. Aí depois, quando veio SMS, parece que foi só um dispositivo que está mais fácil na mão do cara, enquanto não tinha smartphone. Talvez se smartphone fosse um pouco mais antigo, nem o SMS tinha acelerado. Ia ter sido e-mail o tempo todo, que já estava na mão do cara. E depois que surgiu o WhatsApp, inundou. O mercado inteiro foi na direção do WhatsApp, o B2C mesmo, né? Tomou de conta. Falou, opa, parece que tem uma ferramenta aqui de mensageria que é muito mais interessante, porque ele consegue juntar os dois mundos. Ele consegue juntar o fato de estar na mão do cara, a gente consegue carregar de mídia também em conjunto, que era uma coisa que só o e-mail entregava, né? Eu lembro da fase do MMS. Você fala, pô, é um tipo de SMS que vai mídia. A galera de nova geração que estiver vendo aí faz ideia, mas que vai mídia em conjunto. Então, essa transição possibilitou essas oportunidades. Mas, basicamente, o que a UpChat estava fazendo lá atrás, porra, nem é UpChat, mano. UpChat é um outro cara. Spreadchat. Basicamente, o que a Spreadchat operava lá atrás, quando eu olho do ponto de vista de negócio, é ineficiência, né? Você fala, cara, tem um fornecedor que resolve um monte de problema que você tem, ele vai até um certo lugar, porque ninguém resolve tudo, claro. E até aí tudo bem, ele vai até um certo lugar. Existia um próximo passo aqui que tinha demanda, HubSpot na época não estava afim de resolver, provavelmente vários outros CRMs não também, que é o que você começou a ter de demanda, e vocês operavam essa ineficiência de plugar um novo canal de comunicação que estava sendo bastante utilizado nessa ferramenta. E aí a tese lá atrás fazia muito sentido também, né? Porque em vias de regra, todo empresário está tentando resolver a próxima camada de problema que está na mão dele. Fala, cara, eu fui até aqui, eu vou vender muito bem esse produto, o negócio vai acontecer, vai aparecer na minha vida alguns clientes que eu não consigo atender, só que se for um volume relevante, eu vou pensar em atender. E ele iria resolver a ineficiência naquela direção, né? Que aí, mais ou menos o que acontece hoje. E um pouco do que, aparentemente, o HubSpot utilizou para resolver aquela loja de apps que hoje em dia já é mais famosa nele, né? Que você abre lá, tem um monte de integração de fora, do core value que ele faz, que é falar, cara, eu sou um hub, né? Do HubSpot, que pluga tudo, eu resolvo essa parte para vocês. Mas, enfim, falando bastante de HubSpot aqui, porque é algo que tá no meio do tema e foi tua inspiração, né? Aí, show de bola, você foi lá, resolveu, aí vem a primeira pergunta agora, que é a do nome, e a gente começa a virar a página pro outro lado, que é pro lado da empresa mesmo. Por que foi RevOps, mano? Cara, veio muito do conceito de Revenue Operations, que são as operações de receita. E nem sempre a gente se posiciona como um CRM. Em algumas estratégias, nós se posicionamos como uma plataforma de arquitetura de receita, que é basicamente aquele funil. O G4 fala muito sobre isso, né? Tem pessoal que chama de flywheel, tem o bow tie, né? Que é basicamente a geração de demanda, tem educação, enfim, cada um coloca algumas etapas, né? Mas basicamente é marketing, vendas e depois pós-venda, que é parte de retenção de clientes, expansão de base. E nós somos, na verdade, não só um CRM. O CRM é só uma das funcionalidades que está no centro, no core do negócio. Existem várias outras funcionalidades que você consegue operacionalizar essa arquitetura de receita, do ponto de vista de marketing, do ponto de vista de venda e do ponto de vista de pós-venda. Entendi. E quando você centra isso, você tem uma grande vantagem, né? Porque imagina que o contato, ele é o mesmo. Desde o primeiro acesso no seu site ou desde o primeiro clique no anúncio, você rastreia absolutamente tudo, cara. Por onde ele passou no site, por onde ele conversou, o que ele conversou, com qual vendedor ele passou, qual foi o comportamento dele lá no funil de vendas. E depois, no pós-venda, você consegue ter um entendimento daquele cliente, se ele é bom, se ele não é, e reaproveitar essas informações. Então, você tem um fluxo muito azeitado, uma jornada muito azeitada de como as informações ali vão fluindo, e você reaproveita isso, né? Então, por exemplo, você consegue pegar o melhor ICP de cliente seu e reaproveitar com uma base de marketing, fazer público semelhante. Entendi. Por aí vai. Entendi. Então, RevOps não é CRM, no final das contas. Você resolve jornada de receita do cara, né? Ou seja, não é só jornada de vendas, não é só o lado de marketing, não é só, sei lá, uma ferramenta de CX faria, que é só o pós-venda, que é pegar ali, executar o produto e pensar em fazer outra receita com alguém que já é cliente.
Então, o que a RevOps faz é fazer de ponta a ponta. Então, imagino que você deve pensar pouco ou faz o by the book aí do que é pipeline, que é o que todo mundo pensa sobre CRM. Talvez você pensa mais no ponto de vista do resto. E aí volta talvez para uma pergunta fundamental, né? Você está lá de trás, assim, já tendo interação com, cara, ferramentas que são utilizadas para fazer negócios, né? Que é, pô, desde a integração inicial que você fez lá para ajudar com a empresa que você criou de chat, integrar, desde lá atrás, quando você estava na faculdade ainda, criando um pouco de protótipo de API e tudo mais, você sempre está nesse universo. Se tu fosse dizer uma coisa que é o que significa para você hoje ter a RevOps na mão e qual que é o principal efeito que ela causa dentro de uma empresa, já que não é um CRM, já que é uma solução para operar a receita do cara, né, usando o nome de analogia aqui, qual que é esse efeito? Cara, o principal efeito é clareza, porque quando você junta tudo isso, você consegue ver exatamente onde está o problema da sua operação, a ineficiência, ou você consegue entender quais são os pontos de alavanca que você consegue mexer para melhorar o resultado. Então, quando você cruza essas informações, vamos supor, tem um exemplo que inclusive eu vi numa aula sua do G4, que depois eu vi em outros exemplos, que é daqueles 3 anúncios. Né? Tá, então, por exemplo, qual que é o custo por lead dessa campanha? Olhando só a primeira linha, qual você escolheria? O cara vai no custo por lead mais barato. Depois você vê a conversão, qual converteu mais. E aí tem várias linhas e no final você coloca o LTV sobre o CAC. Cara, se ele tem isso de bate-pronto, já é um baita diferencial, uma baita ferramenta que ele tem na mão, porque se ele olha CRM e olha marketing, cara, ele vai tomar a decisão muito provavelmente errada. Porque não necessariamente a campanha que gera mais lead é a que vai converter mais, é a que vai ter performance no funil. Entendi. Esse é um dos exemplos, né? É um baita exemplo e isso se torna... E aí minha veia é muito em receita, né? Quando eu olho para uma ferramenta dessa e tem uma baita diferença, né? Quando você olha para uma ferramenta de CRM mesmo no geral, o que todo empresário vai entender é o que a gente falou agora. Você fala, cara, o que o CRM faz é ele ter um pipeline para o cara poder operar a parte comercial dele. Estou sendo míope em relação ao que é essencialmente um CRM, mas é a parte percebida, digamos assim, do que tem por todos os empresários quando se pensa em implementar um CRM. Contraponto do nome, né? Beleza, é Customer Relationship Management, mas o cara pensa mais na parte de vendas ali, que é de onde nasceu muito disso. Se a gente abre um pouco mais a camada para o lado de marketing, o que a gente está entregando é mais inteligência. E aí a gente está fugindo, eventualmente, de que é só uma ferramenta de vendas, então não é só um accountability de um diretor comercial para operar uma ferramenta dessa. Agora eu estou abrindo um pouco o leque, a galera de marketing também vai começar a operar. Se eu abro o leque para o outro lado, eu falo, opa, na verdade tem uma galera aqui que faz entrega e que cuida de experiência de cliente, que também vai acabar operando. Estou falando de 3 áreas. Se eu abro um pouquinho mais o funil, né, que esse funil que a gente está falando que é o de revenue, eu vou estar falando de uma outra área, eventualmente comercial aqui, que é uma área de expansão. Então eu tenho um outro accountability. Nessa visão como um todo aqui, isso se torna uma ferramenta para dono. É isso, Você fala, exatamente. Cara, então, na verdade, uma ferramenta de orquestrar a geração de receita e conectando com a arquitetura que você falou lá atrás, que ela serve para o dono do negócio. Independente se, cara, o cara vai implementar muito mais de um lado ou outro, o que você vai aplicar é muita inteligência na geração de receita do cara como um todo. Essa inteligência dá mais munição para que ele possa escolher o que fazer com mais intencionalidade. Sim, e evitar que a empresa se torne em silos, né? Porque se você pegar ferramentas separadas, marketing usa uma ferramenta, CRM, vendas em si usa outro CRM, e pós-venda, atendimento usa outra. Se você olhar o relatório de forma isolada, vai parecer lindo. Só que quando você cruza isso, você não consegue entender padrões. E se você hoje precisa juntar a equipe de marketing com a equipe de venda para entender os números, é porque ele está desalinhado. Sim. Deveria ser de bate-pronto ali, sem entender o que está acontecendo. E deixa aquela briga boa no parquinho, né? A galera de marketing, não, mandei um monte. A galera de vendas, não, mas não era lead qualificado. Tá. Então, para acabar com esse tipo de discussão, a gente unifica tudo para levar clareza para o dono e para os tomadores de decisão. Para conseguir realmente tomar decisão assertiva baseada em dados. Não tomar decisão por achismo e depois justificar com dados, né? Entendi. Sim, é que aí quanto mais, o jargão disso quanto mais você bate no dado, mais vezes ele vai te responder o que você quer, né? Se você só olhar friamente indicadores, falou, opa, beleza, dá para ter insight de negócio aqui.
Irado, cara. Quando a gente, então, estabelecido aqui que a RevOps é uma ferramenta para operar receita de modo geral, ou seja, não só operar vendas, operar a jornada de receita como um todo. Logo se torna uma ferramenta para vendas. Massa, é talvez a ferramenta da nova geração, né? Tem muita gente que ainda está pensando no CRM só como pipeline, então as novas gerações de negócio, usando a janela de tempo maior, que vai acabar indo numa direção como essa. Só que transcreve, a gente está falando aqui muito do operar. O quanto que isso para o dono se reverbera. Imagina um dono de negócio, você como dono de negócio sabe como funciona, imagina um dono de negócio utilizando qual que é a forma que ele usa, como que você facilita a vida dele para ele não ter que cavar muito ali para ver as coisas acontecer. Muito se fala em colocar o cliente no centro sempre, né? Uhum. E a gente sabe, a empresa vai tomar a decisão, muitas vezes, junta os sócios ali e vai por achismo, sem ouvir o cliente. Está distante do cliente. Não é à toa que, você pega empresas bilionárias, por exemplo, a CIMED. João Adib vai na farmácia, vê lá na ponta como que está a operação, ouvir cliente. Ele faz muito isso, e assim como vários outros, né? Mas o porquê que ele está próximo? Ele está ouvindo o cliente para ter o entendimento de qual caminho seguir, qual decisão tomar. O que a gente traz pro empreendedor é ele conseguir ter essa proximidade. Só que nesse caso, né, quando a gente fala do digital, quando a gente fala de tráfego pago, de CRM, de pós-venda, de reuniões, enfim, a gente junta todo esse arcabouço de informação, trabalha essa informação e traz de forma mastigada para ele. Então não vai ser dado solto, não vai ser aquele painel de avião que ele não consegue entender o que está acontecendo. A gente traz realmente a informação que importa para ele. Então é basicamente um Lego que a operação consegue montar de acordo com as regras de negócio e todos os dados gerados aqui servem de insumos para tomar a decisão de forma muito mais assertiva, baseado no cliente, no que o cliente quer. E o G4 faz isso muito bem, né? Não é à toa que ele lança vários produtos e não é por achismo, é porque ouve o cliente. E agora com o IA ficou muito mais simples de fazer esse processo, muito mais, como posso dizer, personalizado para cada cliente. Porque imagina, você tem que abrir cada conversa para analisar, ver o que o cara quer. Agora você consegue fazer um trabalho muito bem feito, de forma unitária, só que em escala. Então a IA vai analisar conversa por conversa, vai analisar interação por interação, enxergar padrões, enxergar possíveis alavancas e dá para o dono da empresa só tomar a decisão final. Entendi. Então isso aí abre uma boa conversa. Cara, inteligência artificial é um negócio muito louco, né? Porque você pensa em como gerar valor lá atrás, ou o que você falou, né, de colocar o cliente no centro, a maior dificuldade antes de inteligência artificial, hoje ainda, né, porque ainda a maioria das pessoas ainda usa na média. Então, até curioso que você olha no ponto de vista de marketing, tem muita coisa ficando parecida, porque está todo mundo usando inteligência artificial para criar, está normalizando, porque ela bebe do mesmo conhecimento. Então, na teoria de que todas as LLMs vão começar a ter a mesma performance, independente de qual que o cara usa, ela tende a entregar um resultado ali com o mesmo nível de conhecimento, de qualidade, mas quem está imputando, quem está perguntando a qualidade da informação que você entrega para ela faz ela ser melhor ou pior, né? Mas voltando para o ponto aqui, com essa inteligência sendo utilizada, dá para a gente ser um pouco mais... dá para olhar um pouco mais para o indivíduo, fazer de maneira escalada coisas extremamente personalizadas. E você tem, dentro da ferramenta da RevOps, de modo geral, você tem jornada de ponta a ponta. Ou seja, eventualmente, quando um cara está aqui na jornada de marketing, se tornando um lead para ser trabalhado, você já sabe, conforme os padrões de comportamento de todos esses leads aqui, como que ele chega aqui na outra ponta, porque já passou diversos desses, né? Dezenas, centenas, milhares desses caras, você já conseguiu descobrir como falar melhor com ele ou para onde guiar melhor ele. E aqui a gente não falou ainda de como que você está utilizando essa nova fase, né, de tecnologia, inteligência artificial dentro do negócio. Mas junto aqui, cara, tem uma coisa que é curiosa. Você deve, pô. Você saiu codando com 12 anos. E agora você está tocando um negócio, tendo esse papo aqui em linguagem 100% de negócio. Como é que você, olhando agora esse movimento que está tendo de inteligência artificial, o quanto que você sai um pouco dessa brincadeira de ter AI é legal, para falar, pô, o que de fato, quanta diferença faz inteligência artificial num negócio
e como que tu junta todo esse quebra-cabeça de entender de tecnologia, entender de negócio, transcrever essa linguagem. Conta como é que tu tá colocando esse enxoval de inteligência artificial dentro da RevOps. Cara, não é uma receita de bolo, então a gente tem diversas ferramentas e é basicamente um Lego que o cara monta na forma que ele quiser. Então, coisas que conseguem extrair muito valor no ponto de vista de gestão é essa análise de conversa de forma personalizada para cada um, só que fazer em massa, né, sem ter que ficar abrindo conversa por conversa, entender desvios de padrões, como você falou, como a gente pega as informações do todo tipo de interação que ele já teve, a gente consegue enxergar padrões e nem sempre o padrão é óbvio. Então, por exemplo, o cara que caiu na nossa landing page, ele vai para uma página específica. Talvez essa página específica seja mais técnica. A gente já conseguiu entender o perfil daquele cara. É um cara mais técnico. Se foi um cara que caiu no anúncio porque ele viu um criativo que falava sobre desconto, ele já tem um outro tipo de perfil. E quando você junta essa gigantesca quantidade de dados, não fica claro. E a IA te ajuda a interpretar isso de forma muito clara e entender padrões, de novo, pegando um volume gigantesco e mastigando isso para que fique muito, muito palpável para quem está vendo e tomando a decisão final. E depois a gente vai para as IAs de operação, né? Então, o IA, por exemplo, vai qualificar o lead, que vai tentar pegar informações dele para chegar mais mastigado para o vendedor. E aí vai depender muito de mercado para mercado, né? Tem mercado que não vai funcionar tão bem, tem mercado que você consegue, inclusive, substituir o SDR e o vendedor. Tem mercado que é só SDR, tem mercado que nem o SDR você consegue substituir, não tem uma aderência tão bom. Normalmente, quando a gente fala em volume, em coisas mais transacionais, funciona muito bem. Pô, ninguém quer ligar na Vivo para trocar o plano e falar com o atendente. Aí depois passa por outro atendente que não sabe nem o que aconteceu. É muito melhor já falar com uma IA, resolver e acabou. Olha que mundo a gente chegou, né? Coisa transacional funciona muito bem e é o que a gente quer, resolver rápido. Agora, existem coisas que tem que ter esse contato humano. Tem que ter esse contato e não dá para substituir. E aí, cara, a gente pode falar aqui de inúmeras ferramentas que dá para plugar no CRM ali e usar a IA de forma mais assertiva, como, por exemplo, sugerir um follow-up de forma personalizada, ter um entendimento de funil. Por exemplo, quando uma etapa começou a ter um tempo maior, ou começou a acumular muito, por que está acontecendo aquilo? Ela conseguir te avisar de forma proativa, enviar um e-mail personalizado de acordo com o perfil, com o entendimento que a gente já teve daquele cara, enviar o template de WhatsApp correto para a pessoa certa, no momento certo, oferecer um produto diferente no momento certo. Então tem várias verticais ali que a gente consegue trabalhar. Cara, tem desde conversacional, marketing, vendas, da transição entre eles. Vai depender praticamente da criatividade do cara. Exato. E falar, bom, e um pouco do julgamento dele de entender que aquele input que a inteligência artificial está entregando para ele sobre o que mexer no negócio faz sentido, né? Sim. Mas ao mesmo ponto que tem muita coisa, é um risco também, né? Sim. Porque o cara, ele chegar, ele vê tudo aquilo e vai querer fazer tudo. Vai querer implantar tudo, vai achar que tudo vai resolver para ele. E onde, na verdade, teria que dar 2 passos para trás, entender a real dor que ele tem, o que ele precisa resolver para aí sim aplicar a IA. Porque não adianta aplicar a IA onde não tem processo, não adianta, você vai estar acelerando o caminho errado. Uhum. Eu estava tendo uma conversa aqui com um cara que é só de inteligência artificial mesmo, aí ele falou, cara, se o seu processo é uma merda e você automatizar ele, você vai escalar a merda. E aí vai deixar muito pior o negócio. Isso é um ponto relevante, assim. Ou seja, tudo que a gente está falando aqui de ferramenta como um todo, ele praticamente parte de uma pressuposição. Que o cara, pelo menos o básico da jornada, né, todo o resto dá para a inteligência que vai ter da junção de todas as etapas, dos dados que tem, de como utilizar aquela informação para criar de fato conhecimento, mexer no negócio, vai ajudar a evoluir. Mas o básico, que é como que as coisas funcionam dentro do negócio, precisa previamente ser organizado. E estamos passando por isso agora em relação a trocar de CRM dentro do G4 também, como todo. Então, imagina o tamanho do problema que a gente tem para organizar essa receita como um todo, que é dezenas de milhares de demanda que a gente trata todo mês. Existe um passo que toda empresa, na hora que vai fazer, que olha assim e se assusta, né? O cara fala assim, cara, será que está na hora? Será que eu preciso mesmo? Será que a ferramenta que eu tenho agora já não me atende? Será que... E o cara tá lá tocando o pipeline dele, né, como
uma boa e velha implementação de CRM, se o cara fez no braço, que a maioria mata no peito e tenta resolver, essa implementação de CRM, ela começou ali achando que era redonda, depois foi virando uma teia de aranha de um monte de configuração estranha e tudo mais. Então imagina um cenário aqui no quão robusto é, e aí o robusto é o que você falou, né? É muito bom porque é robusto, consigo abarcar aqui uma jornada como um todo de negócio. Também é um pouco desafiador porque é robusto. Então tem que ter uma inteligência de como aplicar, de como utilizar cada pedaço desse ali, né? Desse Lego que tu falou, para montar uma boa forma. Como é que isso acontece dentro da RevOps? Queria que a gente simulasse aqui algumas coisas. Imagina que uma empresa te contratando agora, a pessoa te liga ali e fala, porra, quero contratar a RevOps. Como é que acontece do lado dele essa etapa? Porque eu acho que a grana o cara topa, ele sabe que tem valor, mas tem um frio na barriga muito grande de passar um ano transferindo e não vira nada, entendeu o negócio? Como é que acontece? O primeiro ponto, né, e é um dos principais também, é a gente ter um entendimento sobre a operação do cara. Não adianta a gente sair aplicando, não adianta a gente fazer um processo único para todos os clientes que não vai funcionar. A gente vai vender um enlatado e ele vai ter um resultado mediano. Então a gente tem um entendimento e é muito personalizado a forma como vai ser implantado, de acordo com as dores que ele tem, de acordo com as ferramentas que a gente pode oferecer para suprir cada dor. E até voltando um pouco no que você falou, de organizar a casa antes de aplicar automação, de aplicar IA, se a gente pegar um exemplo básico, um exemplo bobo, se eu abrir o meu chat GPT aqui agora e perguntar o que é um funil, ele vai falar. Funil normalmente utilizado em CRMs, é construído por várias etapas, tem automação, tem gestão de tarefas, enfim. Agora se pegar um GPT de alguém que não tem nada a ver com o mercado de vendas, não tem nada a ver com o nosso segmento, e perguntar o que é um funil, ele fala, um funil é um objeto que você usa para jogar líquidos de um lado para um recipiente menor. Então repara que o contexto muda tudo. Se você tem uma base de dados que não está organizada, ele vai alucinar, ele vai ir por um caminho, pode ir por um caminho completamente errado. A gente tem um exemplo bom, a gente atende um cliente do mercado financeiro. E aí esse dia ele me chamou, ele falou assim, cara, tem alguma coisa errada nesses relatórios, não está batendo. A gente foi olhar o perfil de cliente dele, açougueiro ganhando 35 pau por mês. Caraca, o que está acontecendo? Pode até existir, né? Mas é meio curioso. É estranho. Daí a gente começou a aprofundar para ver onde estava o problema. O cara era dono de frigorífico, mascarado. A gente percebeu que a fonte da informação, da integração ali, era um formulário interno que os vendedores estavam preenchendo em determinada jornada de fechamento lá. E aí um dos campos era o cargo, só que o cargo já vinha preenchido com a primeira opção, que era açougueiro, o cara nem via, só ia dando next. Cara. Quando foi ver, a base de açougueiro era gigantesca. Agora, imagina automatizar esse processo, colocar uma IA para ter entendimento. Ela vai fazer uma baita cagada, uma baita cagada. Então, por isso que quando a gente fecha um novo cliente, primeira coisa, entender o cenário dele, entender o que ele já usa, o que ele tem de dor, como está organizado os dados dele, para que isso possa servir de insumo para a gente automatizar os processos, jogar para IA, para aí sim tomar uma decisão assertiva, e não o contrário. Entendi. Então, primeira coisa que vocês fazem, nas contas, é entregar uma consultoria de receita pro cara. O significado é isso para ele. Você fala assim, você tá lá, você tá trabalhando, você tem 2, 3 anos de empresa, tá se virando, né, empreendendo, a coisa está acontecendo, tenta isso, tenta assado, cria uma propriedade diferente, acredita que o jeito de resolver esse processo é colocar vendedor para preencher formulário, enfim, acredita num monte de coisa e vai fazendo acontecer. Você se depara com essa operação dele e fala assim, bom, né, vamos separar aqui o que é cada objeto desse, para que cada um deles serve, vamos entender o que tem de errado aqui nesse objeto. Pô, às vezes é um copo, você está deixando ele de lado, obviamente não vai guardar nenhum recipiente, então você meio que já entrega um caminhão de conhecimento para o cara de falar, cara, vamos organizar a sua casa primeiro. Sim. Do ponto de vista de quem olha para a receita constantemente, só isso, se parasse aí e falasse assim, agora pode voltar a fazer o seu trabalho, que você conhece as coisas, o cara já ia crescer. Já. Porque eu já te dei um monte de coisa aqui agora, com um acúmulo de conhecimento enorme que vocês têm lá de fazer isso para um monte de empresa que está lá virando cliente de vocês, você faz em diversos cenários diferentes, isso já vai entregar para o cara um monte de informação relevante para ele começar a controlar o negócio dele melhor. Sim. E
gente não fala só de ferramenta, né? A gente fala de mentalidade. Porque quando ele vê aquilo, ele não consegue desver mais. Ele não consegue enxergar mais aquilo separado. Não, para de fazer sentido na cabeça dele. Então, realmente, já entrega um grande valor nos primeiros dias ali que ele começa a absorver bastante conhecimento. Entendi. Irado, cara. E aí, disso em diante, qual que é o papel do cara nisso? Que é onde fica o frio na barriga. O frio na barriga do cara vou migrar ou vou implementar. O frio na barriga dele é falar, meu irmão, se eu não fez é porque eu não sei. Por isso, se eu soubesse, eu já tinha feito. Uhum. Então, pô, eu vou trazer alguém para resolver esse problema para mim. Foi lá, trouxe a RevOps. A RevOps fazendo esse trabalho, qual que é a missão do dono da empresa em ajudar a resolver esse problema? Qual que é o papel dele? Quanto que ele tem que meter a mão? Como é que isso acontece? Cara, nossos leads são bem gatos escaldados, porque já tomaram na cabeça com vários CRM, já tiveram muito trabalho em implantação, e hoje a nossa principal objeção de cliente é, já tô com um negócio rodando aqui, não tá do jeito que eu gostaria, não tá dando o resultado que eu gostaria, não confio tanto, mas eu não quero ter a mesma dor de cabeça que eu já tive. E o que a gente acaba fazendo? Por exemplo, aqui no G4, como tem um fit muito grande de público, em 80% dos casos, eu dou a implantação para ele. Entendi. Eu pago do meu bolso a implantação para que ele consiga fazer de forma muito, muito rápida. E aí a gente tem os principais players do mercado que saem de outros RMs e vêm pro nosso. Pega, por exemplo, o RD, pega HubSpot, Pipedrive, esses principais de mercado, a gente construiu um sistema que a gente apelidou de chupa-cabra. Então, basicamente, coloca a API Key de um sistema aqui, coloca o da RevOps aqui e automaticamente ele migra todos os dados. Já com o ambiente do lado de vocês aqui preparado para receber do jeito certo. Exato, exato. Aí tem algumas formas de fazer isso. E aí é onde entra a nossa parte consultiva de implantação. Ou a gente organiza a casa e migra, ou a gente migra e organiza a casa. Entendi. Aí vai depender muito de como está a base do cara. E normalmente, de repente do quanto ele está sendo apertado do outro lado lá, né? Para sair ou resolver contrato. Exato. Normalmente a gente migra, depois a gente organiza a casa aqui, do lado de cá. Então acaba sendo bem fluido essa questão de passagem de dados. Óbvio, existem coisas ali, existem nuances que vão ser configuradas de forma diferente. Aí entra o trabalho consultivo, depois do entendimento prévio, que vai realmente colocar a mão na massa e aplicar tudo o que ele precisa. Então, a segmentação, vai aplicar os fluxos de automação, vai aplicar IA onde realmente faz sentido para ele. Entendi. Então acaba sendo bem azeitado o processo, não tem tanto atrito. E é rápido. Então, o cara vai contratar a RevOps, a primeira coisa que vocês fazem, transcrevendo aqui de repente para uma linguagem, é rastrear ou, enfim, mapear a arquitetura de receita do cara. De fato é fazer assim, vou pegar algo aqui que você só opera, está fazendo no dia a dia, vou desenvolver qual que é a arquitetura dela, onde que os pontos se conectam, onde é que tem alguma falha aqui que é o que cria todo esse atrito de operação que você tem, aonde te deixa, onde é quase que um furo aqui nesse seu balde de geração de receita que está deixando vazar algo. Então, vou organizar isso aqui, agora você tem visibilidade, você pode resolver. Então, dado isso aqui, show de bola. Agora a gente sabe, então, qual que é a forma que a ferramenta tem que ser para conseguir acomodar essa arquitetura, essa forma que o seu negócio gera receita de verdade. Aí tem na ferramenta do lado de cá, se o cara tiver que migrar, você tem um plug and play lá de falar, vamos acomodar todo o seu histórico, toda a sua inteligência e toda a sua estrutura do lado de cá, a parar algumas das arestas aqui que pode ter e daqui em diante o cara está pronto para operar, certo? Certo. Beleza. Acomodou o CRM dentro da casa dele, ele está pronto para operar. Nesse ponto em diante, o quanto vocês ainda acompanham o cara? Porque a chance dele viciar no erro antigo, cria um negócio aqui, um penduricalho ali, outro lá, é muito grande. Conheço bem por histórico, já fiz um monte de cagada. Como é que é esse pós também que tem lá dentro, né? A gente está falando de receita que existe, obviamente, dentro da própria RevOps, esse funil como um todo. Como que é esse outro lado aqui? Existem os treinamentos que são de ferramenta em si, que são coisas mais técnicas, mas também tem os treinamentos para a equipe. Porque não adianta você querer descer a ferramenta goela abaixo, que não adianta. Não é o discurso que vai vender para a equipe, é a experiência que ele vai ter no dia a dia. Então, nesse primeiros 2 meses, 3 meses, depende muito da operação, né? A gente acompanha muito, muito próximo ali do usuário final, porque quem vai dizer se a ferramenta vai dar sucesso ou não, muitas vezes é ele. Porque ele que está operando na prática ali, ele que está usando. Então, a gente mostrar valor para ele, porque muitas vezes ele só não está vendo porque ele usa uma ferramenta diferente, faz de uma forma diferente. Às vezes é algo muito simples.
É uma dúvida que você resolve para o cara que você resolve a vida do cara. É uma automação que ninguém está vendo ainda, que você pode fazer, você vai reduzir 20% do tempo de uma certa operação. Entendi. Então tem várias nuances ali que você consegue pegar no dia a dia, na prática, ver no relatório. Entendi. E aí você acaba suportando um pouco ele ali para depois que ele pega esse carro novo, ele saiba um pouco operar esse carro ali. E desde a da parte de levantamento que a gente falou lá atrás, né, de entender o que ele precisa, tudo é muito drivado em receita. Tudo. Não é só a ferramenta. Ferramenta por ferramenta, você pega um CRM, pega um de marketing, pega um conversacional, pluga lá no Netuene, arruma um freelancer para colocar, vai funcionar. Até certo ponto funciona. Ainda mais para empresas pequenas tende a funcionar. Inclusive você pode pôr até IA em vários cenários ali. Sim. Só que quando a gente traz isso para algo mais parrudo e a gente consegue ligar esses pontos olhando no viés de receita, ou seja, a gente teve um entendimento da dor do cara e a gente teve um entendimento de onde pode ter mais receita, de onde está vazando receita e no meio do caminho aqui, onde que a gente está perdendo venda, por exemplo, onde que a gente está deixando de converter. Então, na hora de configurar essas ferramentas, na hora de mostrar para o usuário final, a gente vai fortalecer esses pontos, ou os pontos fracos, melhorar eles, seja com automação, seja com IA, ou seja com processo, e também os pontos fortes para a gente manter ele, garantir que ou melhore ou pelo menos se mantenha. Entendi. Isso, no fim das contas, é, sei lá, 100% o gatilho de retenção do negócio, né? Então, assim, você virou o cara para o lado, ele começou a usar a ferramenta tem que gerar valor para ele. Sim. Então você dedica uma energia enorme ali, porque o teu jogo, e é o jogo do SaaS, né, de modo geral, é um jogo de longo prazo. Então você tem que meio que acomodar o cara ali e ficar com ele 3, 5 anos, até a empresa dele, de fato mudar de patamar, eventualmente deixar de ser teu ICP, se for o caso, o cara ir para algum outro lugar, mas provavelmente, num play como esse, se muitos clientes ficar muito tempo, tu vai fazer o que a gente falou no começo, né? Começar a olhar para a próxima barreira, qual que é o próximo problema e sair resolvendo todos eles, especialmente com a junção que tu tem aí de entender tecnicamente do produto e entender também de negócio, você começa a transcrever melhor as coisas, cara. Irado, irado, irado. Talvez do jeito que a gente está falando aqui, é o sonho de consumo para todo dono. Talvez não é o sonho de consumo para um cara do comercial. Porque para um cara do comercial você vai estar colocando uma coisa que deveria ser o sonho de consumo, né? Falar, bom, eu tenho de ponta a ponta agora, posso julgar melhor, mas de toda forma a gente está colocando um monte de quase que câmeras ali no dia a dia dele para falar, agora eu sei onde é que está vazando, onde é que está precisando trabalhar com um pouco mais de intensidade. Sei de um lugar que você não precisa daquele recurso, que dá para me tirar ele e colocar um pouco mais de inteligência artificial para rodar o negócio. Sei que, o cara de marketing aqui, na verdade, está te mandando uma coisa que talvez faz sentido. Igualmente pro cara de marketing, quando ele faz cagada e tal. Total. Então, ferramenta para dono mesmo, para fazer acontecer. Conta um case assim, pensa que retrato de Brasil, né? Tem 70% das empresas são de serviço. Né? Então, imagina um cara de serviço chega lá dentro, ou pensa num cliente que você já fez isso. Qual que foi o efeito que, de fato, você gerou na prática assim, para o cara? A gente está falando de o que pode gerar de resultado. Mas quando a gente falar, um tipo de cliente que chegou, o segmento dele, se dá exemplo, qual foi o trabalho que vocês fizeram, qual foi os grandes pulos do gato que deu para descobrir no negócio dele, como é que isso acomodou dentro da ferramenta. Essa é a curiosidade. Eu tenho quase certeza que nenhum empresário acorda de manhã e fala, nossa, como eu estou desejando um CRM. Ele não faz isso. Mas ele acorda de manhã e fala, cara, como eu gostaria de saber qual que é a avenida de crescimento que eu deveria gastar mais energia, que eu deveria colocar mais dinheiro. Porra. Ele gostaria de não precisar de um CRM, de todo o trabalho para montar algo que funcione. E, cara, quando a gente fala de Brasil, tem algumas coisas interessantes, né? Aqui, o WhatsApp é extremamente forte e quando a gente pega alguns segmentos, cara, principalmente mercado imobiliário e venda de carro, cara, é um perfil mais difícil da gente ter uma aderência lá na ponta, que o cara vai preencher o CRM, que ele vai conseguir manter atualizado, enfim. E eu tenho um caso interessante, que a gente atende uma rede de concessionárias, tem mais de 50, é bem grande aqui em São Paulo, e a gente tava com essa dor, o cara lá na ponta não preenche. E a gente fez toda uma arquitetura de reaproveitamento de dados, então tem o consórcio, tem as concessionárias, e aí, tem Volkswagen, Volvo, várias marcas diferentes no grupo. Então, por exemplo, a gente fez uma inteligência que
Quando ele não conseguia aprovar um financiamento, a gente conseguia reaproveitar esse lead no consórcio. Quando contemplava no consórcio, previamente a gente já pedia qual que é o modelo que ele queria, qual era a marca, e já mandava o lead para lá. Legal. A gente fez uma inteligência muito grande nesse aspecto. Só que onde estava o gargalo? No usuário final, que não atualizava o CRM. Uhum. E a gente falou, a gente está usando o WhatsApp muito da porta para fora. Vamos usar da porta para dentro. Então, os vendedores lá na ponta, eles nem têm acesso ao CRM. Caraca. Como que a gente fez? Na automação ali no funil, quando chega em certa etapa, que aí tem o revezamento para fazer a roleta para as concessionárias, para os vendedores, ao invés de a gente mandar o lead para ele, a gente só deixa o card em outro funil, que significa que foi para a concessionária, e notifica o vendedor no WhatsApp dele. E aí chega várias opções para ele fazer o follow-up. Então, eu conversei com esse cara, não conversei. E de acordo com as respostas que ele vai dando no WhatsApp, vai atualizando o card lá no CRM. E se esse cara não atualiza, ele fica pingando no WhatsApp dele. Você fez essa ação? Fez essa ação com esse cara? Ele vai respondendo os botões do WhatsApp. Então a gente, através da interface do WhatsApp, deixou muito mais fluido o processo sem que ele precise abrir o CRM. Porque se for depender disso, a gente muito provavelmente nem estaria com esse cliente porque não teria um sucesso ali. Não por funcionaria para conta da ele, né? Porque já que a riqueza do negócio é ter uma quantidade de informação muito grande depositada para você Exato. ver a jornada como um todo, se ele não fizer isso, meu irmão, menos uma ferramenta, menos uma gestão de saco, então teve que resolver como acomodar isso, entendi. Isso aí é interessante, porque, ou seja, você foi muito além do que é o que a ferramenta faria, né, por si só, que é, cria aí, se acomoda aí, se resolve. Você falou, meu irmão, existe um problema de negócio que você tem, que a gente pode dar um jeito nele aqui, e não é um problema técnico. Não. Se resolve com solução técnica, mas não é um problema técnico. Exato. E não teve nada de novo que não estava na solução. É a forma de pensar que mudou. O WhatsApp doideira. tá pronto aqui, por que a gente não usa internamente? A mesma coisa para o mercado imobiliário. Acaba funcionando muito bem essa dinâmica. Então tem pouquíssimos usuários que operam CRM em si, que é mais a parte de inteligência, estratégia, mas quem está na rua realmente é o WhatsApp. Apesar de ter o aplicativo da Revops. Você pode ter o WhatsApp e o aplicativo, o cara pode instalar, mas ele não vai ter tanta aderência no aplicativo, ele vai estar no WhatsApp, que é onde ele já fala com o cliente dele. Né? Sim. E implica em eficiência, né? Porque até que eu sou do ponto de vista de falar assim, cara, o vendedor em algum momento ele precisa entender que a vida dele é melhor se a empresa entender melhor quais que são as avenidas de geração de receita. Se a empresa entender melhor qual tipo de cliente gera mais receita mais rápido, se a empresa entender melhor, enfim, etc. Do ponto de vista de tocar uma operação comercial, né? Falando de quem que manualmente, digamos assim, mais vezes iria nutrir um CRM, né? Mas, ou seja, dado isso, o meu ponto de vista é falar, cara, o cara tem que cumprir, pô. Sim. Se for um eventual tipo de negócio que ele precisa cumprir, ele vai ter que cumprir. Inclusive, pondo em risco de falar, não, você não fez o seu trabalho. Não, mas eu bati metas. Falar, tudo bem, pô, o seu trabalho é, além de bater meta, você nutrir muito bem aqui para que a gente continue batendo meta. Porque senão a gente bateu meta com base só no seu talento, não com base na inteligência de negócio, né? Então, acredito que é parte do trabalho dele, mas não significa que a gente deva ignorar as chances que tem de deixar o processo mais eficiente, de conseguir colher informação na ponta de uma maneira com menos esforço, dela vir um pouco melhor tabulada, né? Porque uma coisa é uma pessoa manualmente ficar preenchendo, vai vir com um monte de aresta. Outra coisa é a gente colher de uma maneira ordenada, que é feita por um processo que é tecnicamente implementado. Então, não dá para esquecer dessa etapa também. Então, e aí é bom conseguir aproveitar, na verdade é bom que tenham a cabeça dessa, né? A maioria das empresas médias do Brasil aí, essa galera que a gente está falando, para o cara chegar numa solução dessa com uma ferramenta que já não tem uma turma por trás, né, que tem esse pensamento, e aí talvez é a riqueza de você ser o cara que toca o negócio e entende tecnicamente, então você consegue ver os elos acontecer, né, a pessoa teria que ter um time dentro, teria que ter um time de Revenue Operations dentro do negócio dele para fazer essa parada acontecer, e aí vocês estão começando a colocar conhecimento dentro da empresa e fazer o cara se deslocar, né? Resolver problema de negócio, que aí é uma principal mudança. Assim. Eu tô quase chegando à conclusão que, meu irmão, a tecnologia ali é só um veículo, que vocês mais vezes fazem, fala, cara, vou enfiar a inteligência de geração de receita no seu negócio, você vai ter um problema com essa inteligência que eu tô te colocando, que é para conseguir operar o seu negócio com base dessa nova mentalidade, que é o que tu tá falando, para te ajudar nesse problema, eu criei aqui
uma ferramenta que acompanha essa nossa forma de pensar, que acompanha essa nossa inteligência e vai te fazer acomodar melhor os processos. Tá muito mais por aí, né, no ponto de vista de criação. Perfeito, é exatamente isso. É o veículo, não é o fim, não é o que vai resolver todos os problemas. Está muito mais em como a operação está organizada para fazer aquilo, como os processos estão organizados, do que realmente a ferramenta em si. Óbvio, é uma grande vantagem para a gente porque a gente construiu a ferramenta já pensando nisso. Mas como eu falei, se você pegar um Frankenstein ali, automatizar, fizer a integração, vai dar um baita trabalho, mas em um certo momento você pode chegar a um resultado até que parecido. Se você conseguir aplicar os processos, o difícil vai ser manter isso depois funcionando, né? Porque a gente vê, na empresa tem o cara do TI que implantou, que não entende negócio, aí começa a aparecer os gargalos na operação. E aí vai lá, ajusta aqui, ajusta ali, o head de vendas mexe na forma como a automação do funil funciona, depois entra uma consultoria, quando você vai ver, aquilo virou uma zona. Você não consegue se achar em lugar nenhum. É a casa do pitaco. Não sei se tem uma dinâmica que a galera fala que o cara começou a construir uma casa, aí ele pega um terreno lá, coloca alicerce, começa a construir, passa alguém na rua e fala, pô, eu tenho uma ideia, cara, na verdade é muito melhor se esse quarto ficar ali, se você fizer a sala assim, ele fala, pô, boa ideia. Aí ele vai lá, destrói um pedaço da casa e tenta ajustar de novo naquela outra direção. Passa um próximo cara, não, eu tenho uma ideia. Aí ele vai e destrói. Não, eu tenho uma ideia. Ele nunca consegue, de fato, desenvolver o negócio porque vira essa meia dúzia de retalho. Chega nessa dinâmica, para concluir ela aqui, né? Chega um belo dia, o cara começa uma outra casa e fala, não, essa é a casa da minha ideia. Aquela ali é da ideia de vocês. Volta para ela e dá pitaco que você quiser, mas eu vou terminar a minha, assim. Mas do ponto de vista de negócio, no fim, vira incremental, né? O que vocês colocam ali para o cara é uma plataforma para ele acomodar isso, o que você usa de metáfora do Lego. Então, tudo que ele tiver necessidade de fazer para acomodar essa arquitetura de receita dele, tem ali capaz, que foi construído com essa flexibilidade para conseguir operar quase qualquer tipo de negócio, assim. Aí vem aí uma boa pergunta. Tem algum tipo de negócio que não opera bem? Sendo bem honesto, porque no primeiro viés vai falar, cara, todos. Todos podem operar bem, mas tem alguns que não têm tanta aderência. Como que eu posso dizer? Por exemplo, empresas muito pequenas. Você pega uma clínica que tem uma atendente e tem um dentista, por exemplo. Muitas vezes, se a gente colocar essa plataforma lá, a gente acaba mais engessando do que realmente ajudando. Entendi. E aí faz sentido a pessoa ir para um CRM mais simples, um CRM conversacional, que você gerencia as conversas em funis, tem algumas automações mais simples de tarefa. Muitas vezes não faz sentido. Só que, por outro lado, às vezes a gente pode pegar até empresa que fatura zero, está sendo montada agora, só que se o cara já tiver essa visão do que ele precisa... E um apetite para ir muito exato. longe. Ele sabe onde ele vai chegar, ele sabe que precisa daquilo, e ele sabe que se começar agora, quando ele estiver lá na frente, ele vai ter insumo pra caramba que vai conseguir extrair um baita valor. Entendi. Aí funciona bem. Entende? Entendi. Então tem alguns mercados específicos que a gente acaba mais atrapalhando, entre aspas, do que realmente ajudando. Entendi. E não adianta ele contratar a plataforma inteira, né, que a gente entrega todos os módulos, para usar só um pedacinho. Também não faz sentido. Entendi. Aí faz sentido com o começo da conversa, né? Negócios que, primeiro, tem um apetite de crescer muito, é esse caso que você está falando, né? O sócio, de repente, já tem algum fundador, né? Tem algum repertório, ele sabe onde esse negócio vai chegar, ele sabe que o calo é conseguir entender a jornada de geração de receita, que ele precisa criar ali uma forma que ele vai, de maneira incremental, evoluir a capacidade dele de entender como que o negócio cresce mais rápido. Esse deveria, eventualmente, do zero, nascer com uma ferramenta dessa, que ela opera no simples, mas não foi feita para o simples, ela foi feita para negócios que estão com apetite de crescer. E um outro negócio ali que, cara, tá tudo bem, vai para uma ferramenta que até resolve melhor, né? Não é mais simples, resolve melhor o problema. Entendi. Do outro lado, pensa, o que é, cara, plugou é golaço, assim, tipo, algum tipo de negócio você fala, esse daqui se plugar, cara, a gente vai entregar um valor absurdo. Cara, inclusive nós abrimos uma vertical disso, franquia. Pra gente, assim, foi a aderência. Eu não esperava essa quantidade de recursos que a gente consegue extrair disso, mas foi extremamente aderente. Por quê? Imagina que você tem uma rede de 50 unidades. Você tem que fazer a gestão de cada unidade e tem a gestão da matriz. O que nós fizemos?
você consegue, na mesma conta da RevOps, gerir todo mundo. Então o vendedor lá na ponta, ele vai conseguir ter acesso só ao que é dele, que ele tem que executar, ver o que ele precisa fazer. O gestor da unidade vê tudo que tange aquela unidade e a matriz vê todas as unidades ou de forma unitária ou geral. E aí que está a grande sacada. Ela consegue comparar resultados e entender padrões. Por que essa unidade performou? Entendi. O que essa unidade não está fazendo que pode fazer melhor? Entendi. Entende? E aí ela começa a replicar o padrão. E uma vez que a gente insere uma nova unidade, o processo já está completamente azeitado, porque é só mais uma unidade na conta que já está previamente configurado. E aí, se ele quiser, por exemplo, fazer um teste em uma unidade específica, de uma ideia que ele teve, ele aplica muito rápido. Pô, funcionou? Replica para as outras. Então, fica muito azeitado isso. E a gente é a única plataforma de CRM que consegue boletar o cara no final. Ou seja, a gente boleta a franquia, não a matriz. Ah, entendi. Então a matriz, na verdade, ela nem paga nada. Tu tem um, sei lá, vou usar um termo desse, mas é como se o teu contrato fosse fracionado. Você sabe que aquilo é uma mesma organização, só que ao invés de ser naquela linha de, vai comprando simplesmente novos usuários aí, a matriz tem que ir gerenciando esse negócio como um todo, tu meio que cria uma forma da unidade lá na ponta, acessar, ela tem um negócio direto contigo. Exatamente. Só que do ponto de vista de gestão, tá todo mundo em conjunto. Exatamente. Então, tem clientes com uma única conta que a gente emite 120 boletos. Entendi. É nesse nível, 120 notas. E aí tu trouxe a complexidade para dentro, né? Você falou, não, deixa que eu vou lidar com esse problema aqui para você. E a gente vai além também. A gente consegue fazer alguns tipos de acordo que a gente consegue enviar recursos para a matriz. Então, vamos supor, cara, o cara vai pagar preço ridículo lá na ponta, é muito barato, perto do que ele vai ter, porque a gente fracionou, então ficou muito barato. Fez sentido para a RevOps o tamanho da conta, né? E exato. Lá na ponta então vamos supor que ficou R$500 por conta. A gente pode colocar R$600 e esses R$100 a mais que a unidade vai pagar, a gente envia para a matriz para que ela consiga fazer, por exemplo, uma campanha específica de tráfego. Entendi. Para gerar mais demanda para ele. Entendi. Vira meio que um orçamento ali para nutrir melhor o negócio, exato. De modo geral e tal. E já dentro do modelo de negócio, ela não precisa fazer uma gambiarra doida ali que fosse uma outra coisa. Entendi, cara, irado. Inteligência artificial, o que você vai fazer de novo? Porque agora, tudo que a gente falou aqui, o cara poderia ir lá no Lovable, né? Sim. Ele, dica aí, tá? Dá para você tentar. Você pode pegar essa conversa toda, transcreve, né? É só pegar o link, coloca lá no GPT e fala, transcreve essa parada. Quando terminar, você fala, vai no Lovable ali, cria pra mim. Poderia fazer. Aí volta pro Cadu aqui. Inclusive, acho que vale o teste. É bem interessante, vale o teste, pô. Volta pro Cadu aqui. O que é o próximo passo, você entendendo do técnico, entendendo de negócio, né, olhando para esse mercado como um todo, para onde você acredita que vai? Qual que é o horizonte de futuro com essa quantidade de coisa que a inteligência artificial está se tornando capaz de fazer? Poucos meses atrás eu estava, sendo extremamente sincero, bem preocupado. Falei, qualquer empresa que o dono, os heads, os usuários em si tenham um conhecimento de negócio, vai conseguir fazer um CRM que funcione igual o nosso. Hoje, vai sair algo um pouco mais simples, só que se ele tiver um entendimento muito bom, ele consegue fazer algo bem robusto, bem completo, com o que ele precisa e adaptado para o negócio dele. Só que agora eu não tenho mais essa preocupação, porque a gente está meio que indo contra a maré. O que a gente está fazendo? Está indo com a maré no que tange IA, só que no que tange o usuário final construir seu próprio CRM, a gente está indo meio contra. Por quê? A gente acredita numa tese que a gente está lançando agora, que é basicamente uma orquestração de agentes. Então imagina, um exército de agentes, e não estou falando aquele agente que você manda uma informação e ele gospe texto. Eu estou falando de agentes previamente programados com prompts, de 10, 20 mil linhas. Funcionários virtuais. Exato, funcionários virtuais que já tem todos os insights que nós pegamos na nossa plataforma, padrões de mercado que funcionam. Então você vai ter lá o seu agente de IA de marketing, vai ter o seu agente de IA de vendas, vai ter o seu agente de IA de CS, vai ter um agente de IA só olhando para growth, vai ter inúmeros agentes de IA que plugam na RevOps como plataforma. Então vai ter a IA especialista em fazer fluxo de automação, a IA especialista em fazer chatbot, a IA especialista em fazer dashboard. Só que essas IAs
vão se comunicar apenas de forma técnica. E na ponta, a gente vai ter um agente que vai fazer a ponte com o usuário final, que é a interação dele. Entendi. E é aí que a máquina acontece. Esse agente, ele é exclusivamente programado para falar com o usuário final, o líder. sendo técnico ou não. E aí, de acordo com o que ele precisa, ele vai desdobrando as tarefas que tem que ser feita para os outros agentes, para conseguir ou extrair dado para ver se aquela decisão dele está correta ou não, ou também para aplicar. Então, por exemplo, ele quer montar um funil. Os agentes vão comparar mercado, vai conversar com o cara para extrair o que ele precisa e não só ouvir, ele vai ser provocativo a ponto de falar, mas por que você está fazendo isso? Não poderia ir por aqui ou por lá? Enfim, vai ter toda essa inteligência e basicamente o que ele precisa fazer para aplicar isso? Ele dá um ok. Ele vai ver, ó, seu CRM está assim hoje. Se você mudar para isso, vai ficar assim, assim, assado e os riscos são esses. Posso aplicar? Dá ok, automaticamente está plugado no CRM. Ah, eu quero montar um chatbot que faça isso, integre com o meu sistema de pagamento, ver se o cara está inadimplente. Se tiver inadimplente, joga para cá, se não para lá. Ele vai te mandar, é isso, desenhado. Os blocos, como vai funcionar o fluxo de lead, desenhado. É isso que você quer? Ah, não. Ajusta isso aqui para mandar para o meu e-mail, por exemplo. Uma sheet no Google. Pô, ajustou. Deu ok, está implantado. E esse é o formato passivo, né? Tem o formato ativo também, que é basicamente esses agentes rodarem jobs durante o dia. Então, por exemplo, o de marketing pode ter uma job ali que roda, que vai enxergar quando uma campanha desviou o padrão. Pô, hoje o CAC ficou muito caro dessa campanha específica. O que aconteceu? E aí, junto com os outros agentes, ela vai entender um comportamento e vai sugerir alguma mudança para o usuário. Que não necessariamente é uma mudança CRM. Pode falar, ó, muda esse criativo, vamos tentar ir por essa linha. Ou se o cara subiu um criativo que historicamente não performou, a IA pode dar insights para ele de como melhorar aquele criativo. Então, cara, se começa a ramificar isso, vai saindo muita coisa. Cara, é absurdo. Não, se montou, tá constatado. A Revolve não é um CRM. Não é. Que loucura, cara. Porque o que tu tá falando agora, olha o que a gente falou até agora. Primeira coisa que você faz é ajudar o cara a entender a arquitetura de receita dele e aparar algumas arestas ali que ele deixa vazar alguma coisa. Depois disso, você acomoda essa arquitetura dentro de uma ferramenta que ela vai ajudar o cara a operar. Show de bola. Sim. Nesse meio tempo aqui, você depositou conhecimento para ele entender como desenvolve a arquitetura de receita, só que você entregou para ele um painel de controle que não é o painel de controle do avião, né? Um painel de controle já numa linguagem de negócio que ele vai conseguir calibrar. O que vai diferenciar se ele vai dar saltos maiores de negócio é quanto conhecimento ele tem sobre cada pedaço desse Lego aqui que ele está montando. Aí agora você está me falando que você vai colocar um time, para não falar dos agentes, vai colocar um time técnico que entende profundamente de cada pedaço. E aí onde ele iria pecar? Dele não entender eventualmente como lidar com cada pessoa dessa. Aí você vai colocar um líder para gerenciar esse time, que é um outro agente, que vai basicamente ter discussões de negócio com o cara. Quando o cara fala, pô, é mais ou menos por aqui, dado essa conclusão que a gente está tendo, esse cara aqui, que é um agente, que é o orquestrador de tudo. Que já é especialista no segmento dele. Que já é especialista no segmento dele, que já tem um caminhão de conhecimento da própria RevOps quanto benchmark do mercado. Ele vai liderar os outros agentes para fazer todas as transformações que precisa de negócio ou usar para discutir alguma profundidade, algum tema específico. Isso, cara, 5 anos atrás era uma empresa. Uma empresa que tinha essas 5, 6 pessoas num time, que fazia consultoria para os caras, que escolhia uma ferramenta, que nananana. E aí daqui a pouco, então, quando você tiver essa inteligência como um todo, você vai virar para o lado e falar, então, cara, eu vendo aqui um veículo de geração de receita para você, que ele vai com uma plataforma, e estou falando plataforma como se fosse um patamar como um todo, você vai acomodar aqui como que deveria funcionar o seu processo, apresentar portfólio, você vai meio que explicar como que sua empresa funciona. Essa plataforma aqui como um todo vai acomodar com uma série de agentes, criar todos os fluxos que precisa, você vai começar a operar, ele vai te provocar no que mudar e você vai seguir. Então agora o cara só precisa criar produto. Depois contrata a RevOps, segue a vida. E se 5 anos atrás alguém falasse pra gente que isso era possível? Não. Esquece, fala, esse cara tá viajando. Exato. Possível. Foi tão rápido e a gente se adaptou muito rápido. 5 anos, pô, 1 ano atrás falasse isso, você ia falar nunca na vida. Porque tava naquela brincadeira lá do conversacional começar a ser bom, pô. Exato. Não, e no começo da IA,
a forma como ela programava era só coisa muito simples. Sim. Qualquer, não usei longe. Quanto tempo saiu o Opus? Uns 4 meses atrás, né? Uns 3. Opus da Cloud. Uhum. Cara, antes disso, dificilmente você conseguir uma IA que consegue entender uma base de código muito grande. Dificilmente. Ela vai entender pedaços e ela acaba se perdendo em algumas coisas porque ela está amarrada com várias outras coisas. Uhum. O Opus, ela consegue ter um entendimento profundo da base toda, como um todo. Que loucura, cara. Coisa de 4 meses. A galera não vai entender talvez quase nada agora, mas quando o VS Code lançou aquele negócio de você dar instrução para ele completar o código, Copilot. eu já caí da cadeira, eu falei, não é possível. Quando eu comecei, e aí programo também, fiz sistema de formação, só não concluí, mas quando eu comecei, eu usava o Notepad++, só por causa das coisinhas. E eu tinha, meu irmão, gana por cá, não, eu vou construir todas as classes sem atalhos, vou fazer tudo. E a galera NetBeans, Eclipse, fazendo várias coisas. E eu lá, Notepadzinho, fazendo acontecer. Então, quando eu olho o VS Code hoje, olhava lá atrás, antes de AI, e via aquilo ali acontecer, eu já falava, cara, que loucura, mano. Ele vai, conecta, entende as classes que você tem aqui na sua tecnologia, faz tudo acontecer. Cara, andou 2 casinhas pra frente. Sim. Você só explica um negócio para um cara, que é um cara, no caso, uma inteligência artificial, ela te cospe em, 2 minutos o negócio pronto. E aí, para quem entende um pouco tecnicamente as coisas, você vai muito longe. Você faz uma solução realmente que gera muito valor, pô. Para quem não entende, já resolve uma meia dúzia de coisa relevante. Para quem entende, conecta uma quantidade de coisas aqui e acabou. Você fala assim, bom, não preciso mais de quase ninguém para resolver os meus problemas. Vou aqui conversando com todo. Muito louco, cara. Muito louco. Muito bom, inclusive. Primeira coisa que fica na minha cabeça, entendendo isso como um todo, e todo mundo escutando aqui a nossa conversa, assistindo isso, como é que começa? Como é que é o passo, assim? Como é que começa o que eu quero dizer? O cara tá lá usando, enfim, algum outro CRM, eventualmente, né? Fazendo o negócio dele operar, porque ele queria, pelo menos, ter visibilidade do que o time dele estava fazendo. Talvez muitos que estão escutando aqui entendem um pouco que fazer dinheiro não é só colocar gente para ligar, né? Faz muita diferença você colocar gente para ligar, mas não é só isso, né? Tem todo um pensamento por trás, beleza. Esse cara quer ter acesso a esse pensamento, esse cara quer começar a resolver os problemas dentro da empresa dele, nessa meia dúzia de conhecimento que a gente está depositando aqui. Qual que é o primeiro passo que você daria? Onde eu quero chegar? Qual que é o tipo de sintoma que existe dentro da empresa do cara que diz para ele que tá na hora? Fala, cara, é agora. Assim, quanto mais tempo você esperar, pior fica. Com tanto cliente que apareceu lá, tantas negociações que tu já fez, qual que é o sintoma que fala, esse cara aqui, 30 dias, 60 dias, eu vou transformar a vida dele? Cara, tem uma coisa que é muito prática que dá para fazer e é muito simples. Em meia hora você consegue fazer isso. Junta seu time de marketing e pergunta quais são os nossos melhores clientes, que a gente gostaria de ter na base, que faz muito sentido para a empresa. Termina a reunião, vai para o time de vendas. Quais são os melhores clientes que nós temos? E vai para o time de pós-venda, de CS, de atendimento ao cliente, enfim. E pergunta. Normalmente não vão ser os mesmos. E se não for os mesmos, o gargalo começa aí. O pessoal não está alinhado, não tem esse alinhamento de ICP, não tem esse alinhamento do que realmente fazer. Então, por exemplo, o marketing, ele vai acabar gerando a demanda errada, vendas não vai priorizar o que realmente faz sentido, e CS também vai acabar não priorizando os clientes que fazem sentido. Então, isso já é um sinal que tem coisa errada. 3 empresas que ele tem no final das contas. Um acredita que o cliente é A, o outro acredita que é B, o outro acredita que é C. E as 3 empresas brigando entre si, brigando entre aspas, né? Competindo entre si, dando métricas, dando informações que fazem sentido para aquela área. E como eu falei, quando você olha de forma isolada, marketing, vendas e CS, parece que está redondo. Mas quando você junta essas informações, não tá legal. E um sintoma disso é o ICP, que fica bem claro. Um outro sintoma é você precisar juntar time de marketing com vendas para ter um número consistente. Por você olhar marketing e vendas e não entender o que está acontecendo. Meta, mesmas coisas, tentar de maneira consistente a mesma coisa. Comitar que é gerar receita, não é ficar... Exato. Se tiver discussão, que é clássica, né? Pô, gerei lead pra caramba, qualificado. E do outro lado, não, o lead não era qualificado, não funcionou.
e você não tem visibilidade disso, tem coisa errada também. Entendi. E aí o primeiro passo é, primeiro, identificar esses gargalos e depois aplicar ferramentas que a gente usa para resolver a arquitetura de receita. Então, por exemplo, vou falar na RevOps, tá? Basicamente como que funcionaria. Você pluga sua conta de Google Ads, Meta Ads, LinkedIn Ads, você coloca seus usuários para operar dentro da pipeline da RevOps, você coloca seu time de marketing para criar landing page, formulário, lead scoring, tudo que eles precisarem lá. Você coloca seu time de CS para atender lá, já plugando o WhatsApp, direct do Instagram, webchat, enfim, qualquer canal ali. E a junção dessas informações, se você pegar do jeito que está a sua operação, cheio de buraco, jogar para cá, você vai conseguir enxergar claramente os buracos. Entendi. Claramente. E aí você consegue ir melhorando isso. Obviamente, se a gente já enxergar o buraco de cara, a gente vai lá, resolve e já passa pronto. Mas se não tiver, vamos imaginar que não tiver essa parte consultiva. A gente pegou aqui, copy-paste. Você já vai enxergar um monte de buraco na operação. E com essa clareza, aí sim a gente vai determinar quais são os passos que ele tem que fazer para resolver aquilo. E normalmente são passos não tão complexos. É a coisa simples de resolver que é 20% que você vai fazer que vai dar 80% do resultado. Entendi. Bizarro. Bizarro. Cara, legal. Tá dado o desafio aí, hein? Chegar com os seus 3 times lá, marketing, vendas, CS, atendimento, tudo que vem depois da venda, faz a mesma pergunta. Qual que é o cliente que nós queremos ter em grande quantidade na nossa base? Se a resposta for, diferente, como é que eles começam com a RevOps? E aí agora você vai ter que abrir uma boa porta, que você deu um desafio, metade da galera vai encontrar algum problema, vão ficar lá com dor de barriga, tem que começar de algum jeito. Bom, se vocês quiserem começar a entender como funciona a RevOps, a gente está abrindo aqui para essa edição a mesma condição que a gente faz para os alunos do G4, que é dar a implantação de forma gratuita. Então, 80% da base a gente consegue dar isso de forma gratuita, sem cobrar absolutamente nada, pagando só a mensalidade. Porque a gente acredita, como você falou, é LTV total. Uma vez que o cliente organiza isso dentro de casa, ele não sai. E uma vez que bem implantado e o problema está resolvido, ele não vai querer, não tem por que sair. Né? E está gerando resultado. Então, a gente vai colocar um QR Code com exemplos práticos, cases práticos. A gente falou muito aqui de negócio, mas nem sempre fica tangível, né? Você enxergar na prática como funciona. Se comparar, conseguir realmente... Por exemplo, aquele do WhatsApp. Parece simples, mas existem várias coisas ali que quando olha, você fala, é isso que eu preciso. Entendi. E a gente vai colocar vários exemplos práticos aqui. Acho que vai ter um QR Code, né? A gente coloca lá e no mesmo link você vai conseguir falar com a gente para ter essa condição. E só falar que veio do podcast que a gente consegue fazer uma condição especial. Vai estar lá integrado. Cara, bate-bola aqui, rápido. Cara, meio que uma forma de compilar o nosso assunto como um todo aqui. Primeira coisa, e aí essa é curiosa. Quando você olha para o passado, assim, cara, qual que foi uma decisão que você tomou na hora de construir a RevOps, de modo geral, que na época parecia errada, mas hoje se provou certo? Cara, eu não vou nem falar que foi uma decisão de alguma coisa ao construir a RevOps. Foi construir a RevOps. Todo mundo falava, não, você tá maluco, você vai competir com o HubSpot que tem dinheiro infinito, RD, Pipedrive, parecia loucura. E era, na verdade. Foi bem desafiador. Mas depois se provou que fez muito sentido porque a gente não era só a ferramenta. A gente levava algo a mais que é a arquitetura de receita. E esse é o meu top 1, sem sombra de dúvidas. Tô respondendo aí, eu falei, não, mas você não concorre com eles, você faz outra coisa. E ele é um veículo, sei lá, existe 20, 30% do negócio que é a ferramenta, né, mas existe... CRM por CRM, cara, tem de balde no mercado. Exato, e agora a gente já sabe, né, o cara com a AI pode criar um ali a hora que ele quiser. Se for só um CRM, resolve logo. Tá resolvido. Aí outra, CRM, AI ou processo. Se você pudesse resolver uma coisa na operação de geração de receita, qual delas? Cara, se fosse resolver só uma coisa, vamos pela lógica. A IA sem contexto não serve para nada. Ela tem que ter contexto para atuar. E o contexto está no CRM. Só que ter CRM sem processo não adianta também porque você vai ter um banco de dados caro, o mais caro que você pode ter. Então eu começaria, sem sombra de dúvidas, com o processo. Entendi. Resolvendo primeiro a arquitetura, né, o que a gente estava falando aqui. Total. Então, uma pergunta pessoal, cara. O que você aprendeu sendo CTO e sendo empresário ao mesmo tempo? Ou seja, cadeira técnica, cadeira de negócio.
Qual que é a diferença que isso de verdade faz? Código não resolve tudo. É até doído falar, né? Para quem é alguém técnico, programador raiz, mas código não resolve tudo. O melhor código do mundo, ele não consegue substituir, ou melhor, ele não consegue resolver um modelo de negócio ruim. Não tem como. E o principal ensinamento que eu tive, e que foi desafiador no começo, é conseguir transcrever informações técnicas para negócio, para pessoas não técnicas. Deixar isso claro. Deixar de forma simples para quem está ouvindo, parece ser simples, mas não é difícil. Mas é muito difícil, na verdade. Entendi. Cara, deixar você para um recado que você dá para essa galera que está assistindo a gente aí. Pensa que é um monte de empreendedor, tá? Alguns estão ali no começo, dando os passos que você deu lá no começo de enfrentar os problemas, começar a tomar risco. Outros estão, eventualmente, com algum desafio de sair do platô de crescimento. Talvez outros estão um pouco mais lá na frente, pensando o que fazer com o negócio. Da jornada toda que você tem aí, já altos e baixos, qual que é o conselho que você dá para essa galera? Cara, você falou desde empresas pequenas, que tem vários problemas, até os grandes, mas problemas todas as empresas vão ter, certo? E eu acredito de forma bem consistente que se você conseguir juntar essas áreas, as principais áreas de arquitetura de receita, boa parte dos seus problemas, eles ou vão ser reduzidos ou eles não vão existir mais. Parece coisa muito complexa de se fazer, mas uma vez que você vê, você não consegue desver isso. É algo muito óbvio depois. E uma vez que você fica drivado nisso, toda coisa que você vai implantar de novo, você já vai ter esse viés de olhar para a receita sempre. Todo empreendedor, no fundo, já tem esse viés de receita, mas nem sempre ele consegue transpor isso no processo lá na ponta. O que realmente vai trazer de receita para mim? E, na verdade, ele não consegue medir, na verdade, né? Então, independente se for RevOps ou outro CRM, ou pegar uma consultoria e mais 10 ferramentas, o que importa, no fundo, é ter mentalidade de arquitetura de receita, de processo e de como as informações fluem ali para que você tenha uma métrica assertiva e não só dado jogado. Irado. Os problemas atuais vão sumir, você vai ter outros problemas muito melhores, de repente, de cara, tem demais para executar, enfim, um monte de coisa para acontecer. Cara, muito bom, meu, muito bom. Essa foi mais uma edição do Tools Live. E nessa edição, galera, a gente falou aqui, vale a pena você pegar o link do episódio e colocar na sua inteligência artificial que você usa e pedir uma transcrição. Tem uma riqueza enorme aqui de conhecimento sobre desenvolvimento de receita, sobre você encontrar qual que é a sua arquitetura, ser provocado sobre isso para aplicar no seu negócio. E claro, vocês já sabem agora que pode contar com a RevOps para aplicar isso de fato na prática aí, né? Além desse episódio aqui, eu gosto sempre de lembrar vocês que tem uma riqueza de vários outros, com outros conhecimentos sobre outras coisas que você precisa resolver na sua empresa também, tá? Então, aproveita, segue aqui o nosso canal para você ter acesso às próximas novidades e também acesso ao nosso grupo exclusivo, para você em primeira mão receber as nossas comunicações, tá? Fico por aqui e aguardo você na próxima edição.